ó, o bagulho é o seguinte. Então faz o seguinte. A Laís vai gravar um vídeo de coxinha. E eu vou fazer a receita da Cris e a receita da Laís. E aí nós vamos ver qual que vai ficar a melhor coxinha. Então é isso, o Edu me desafiou e eu aceitei a proposta de fazer uma coxinha de forma simples, prática e usando poucos ingredientes para aqueles que não sabem nada de cozinha consiga fazer. Então pega seu avental e bora comigo! Bom, então para o recheio você vai utilizar frango, um peito de frango sem osso, tá? Você encontra assim no mercado. Você vai precisar de alho, cebola, tempero, uma latinha de elefante, de massa de tomate para poder com uma corzinha no seu frango, não ficar aquele frango pálido. E tempero Knorr. Eu tô usando essa marca Zílio, tá? Mas você pode utilizar a marca que você quiser. Isso aqui é pro recheio. Para massa, você só vai utilizar farinha, tá? A farinha é qualquer marca. Para empanar, você vai utilizar leite e farinha de rosca. Na panela de pressão, você vai pegar o frango, vai colocar dentro, colocar já os temperos já para cozinhar junto. 2 sachês de Knorr. Você vai pegar o alho com a cebola, metade da cebola, e vai triturar e vai colocar aqui dentro da panela para cozinhar junto com o frango, que aí ele já vai liberar também um sabor, tá? Você vai usar uns 3 dentes de alho somente. Eu não vou triturar agora porque eu já tenho esse tempero pronto, então eu vou utilizar o tempero pronto que eu tenho. Então dentro da panela fica assim, você vai colocar a água até cobrir o frango, tá? Então você vai deixar o frango na panela por cozinhar. Depois que ele pegar essa pressão e começar a fazer xixi aqui, você vai deixar por volta de 15 minutinhos, tá? Então agora o frango já cozinhou, você vai tirar ele da panela, vai transferir ele aqui num lugar para você cortar. Tem 2 formas de você desfiar frango: com o garfo ou de uma forma bem mais fácil que eu vou ensinar vocês agora. A água vocês não vão jogar fora, porque essa água é extremamente importante para massa, que aí ela vai pegar todo o sabor do frango e também do tempero que a gente colocou aqui dentro. Então agora você vai cortar o frango, o peito de frango em pedaços grandes assim. Vai reservar aquela água em outro pote e vai colocar esse frango dentro da panela de pressão. Feito isso, você vai pegar a sua panela e vai tapar ela. E aí você simplesmente vai chacoalhar. Chacoalha, chacoalha, chacoalha. Eu vou pedir para minha produção ficar chacoalhando aqui, enquanto eu preparo o tempero para refogar. Então, conforme você for batendo, ele vai desfiando, ó, tá vendo? Só que se você tiver um pouco com pressa, não tiver conseguindo fazer com ele batendo na panela, você vai pegar com o auxílio do garfo e vai vir desfiando ele dessa forma, tá? Então, com a outra metade da cebola, você vai refogar ela numa panela. Com o frango acrescentado, você vai mexer, porque eu não vou conseguir fazer isso com uma mão só e gravar ao mesmo tempo. Mas você vai mexer. Com o frango já mais seco, você vai acrescentar um molho de tomate para poder dar uma cor e vai misturar. Colocar a cebolinha também aqui, mas é completamente opcional. Se você não gosta, você não precisa pôr. Então é isso, o recheio tá pronto e vamos para massa. Você vai pegar a sua água temperada que você cozinhou o frango e vai colocar ele de volta na panela. Você vai perceber que tem alguns fiapos no fundo. Eu não tô coando aqui, mas você pode coar aí para ficar uma massa depois lisinha.
Aqui eu tô misturando a farinha sem estar com ele no fogo, mas não façam dessa forma, porque no fim você vai ter que acrescentar mais farinha e esse serviço que você tá fazendo não vai adiantar de nada. Aqui depois com ele misturado, ó como que ele fica. E na hora que você liga o fogo, ele não vai estar no ponto certo para poder fazer o cozimento e vai ter que acrescentar mais farinha. Se sua massa está assim, é porque tá pouca farinha, então você vai ter que acrescentar. A massa vai ficar pesada e vai ficar difícil de mexer, tá? E aí você vai mexendo até cozinhar. Enquanto você tá cozinhando a massa, ela vai ficar dura sim, tá vendo? Por isso que é difícil de mexer. Mas esse é o ponto. Eu não consegui gravar porque senão ia queimar a minha massa dentro da panela. Espere então alguns minutinhos e comece a sovar a massa, que nada mais é do que você ficar amassando ela como se fosse um pão. Tá vendo? Aí ela fica lisinha e fica mais fácil o manuseio. E não fica empelotado. Ó como fica bonita a massa. Da farinha, quando eu estava fazendo o cozimento dela na panela, eu tive que acrescentar mais farinha de trigo por conta que estava muito mole a massa. Tá? Então, eu praticamente usei o pacote todo, só sobrou um pouquinhozinho para aquela quantidade de água que eu tinha feito. Eu vou dar uma incrementada nesse recheio porque eu gosto bastante de frango, milho, bacon e azeitona. Eu acho que combina, então eu vou estar acrescentando aqui. Agora na montagem você vai pegar um pouco de massa, vai abrir na mão dessa forma, como se estivesse abrindo pizza, assim. Vai pegar o recheio e vai colocar no centro da massa. Agora você começa a fechar pelas beiradas, fazendo como se fosse uma trouxa. Ó, vai fechando como se fosse uma trouxinha e depois vai começando a dar o formato na coxinha e fazendo o bico. Olha que lindo. Para empanar você passa no leite, ela todinha, joga a farinha de rosca e é assim que ela fica. Então, rendeu isso de coxinha. Fiz umas coxinhas maior e sobrou bastante recheio, tá? Então, vocês podem, se for uma pessoa sozinha ou para poucas pessoas, pode diminuir a quantidade do material. Na panela, você põe o óleo para esquentar e para fazer o teste, eu jogo um pouquinho de farinha. Se ela começa a borbulhar, tá no ponto. Coloca a coxinha devagar ou use uma escumadeira para não correr o risco de você se queimar. E vai colocando uma a uma. É muito importante que nesse processo você abaixe o fogo para que a coxinha ela comece a dourar e fritar gradualmente. Porque se você colocar ela num fogo alto, ela vai torrar e por dentro vai ficar uma sensação de crua. E é assim que ela vai ficando. Olha como tá ficando bonita. Eu vou cortar aqui para vocês. Olha como que ela tá crocante. Então, vocês podem caprichar um pouco mais no recheio, tá? Mas olha por dentro como ela fica bonita. A menorzinha porque vai ficar ruim. Olha o recheio da coxinha. Então, sobrou muito recheio. Ih, rapaz. Não foi. Você tem que falar ali pro pessoal. Tá bom, pessoal. Tá bom. Só faltou recheio, mas tá bom. Agora eu que vou provar. A massa tá muito gostosa. Só fazendo uma observação para vocês, eu esqueci de colocar um pouco mais de sal na massa. Então, na hora que vocês estiverem fazendo, dá uma provada na massa e vê se tá bom de sal. De resto, bon appétit! Então, o vídeo de hoje foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o seu like. Não se esqueça de se inscrever no canal. Corre lá conferir também o canal do Edu Marques. Tem bastante conteúdo bacana lá para vocês assistirem. E se vocês forem lá, não esqueça de colocar a hashtag Te Conheci Pela Coxinha, que ele vai saber que fui eu. Um beijo e até a próxima!